Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, sou o Felipe. Junto com a Rê, a gente cria conteúdo aqui para um casal de amigos meu. A gente está morando aqui há 7 anos na Espanha e a gente vem compartilhando nesse último ano aqui muita informação para quem está querendo vir turistar ou para quem está querendo vir viver na cidade. Já aproveito para pedir um like para vocês aí, que vocês se inscrevam no canal, porque é uma forma de vocês contribuírem com todas essas informações que a gente traz para vocês aqui. Hoje eu tive que comprar passagem para ir em janeiro lá pro norte do país, porque eu vou ter que fazer minha troca da habilitação brasileira pela espanhola. E depois que eu fiz a compra, eu falei, pô, eu preciso compartilhar isso daí com a galera, já que muita gente pede pra gente lá no Instagram ou nos comentários aqui dos vídeos do YouTube. Então, esse daqui é um vídeo que você vai aprender, né, quais são as operadoras de trem que tem aqui, como que faz pra comprar, como que faz pra comparar isso daí, e eu vou dar opções pra vocês também comprarem trens não só aqui, mas na França, na Alemanha, na Itália, enfim, pra vocês não passarem perrengue na hora de escolher o melhor lugar pra comprar o bilhete. E para começar, eu vou compartilhar a tela do computador com vocês. E para quem não sabe, ó, eu tô na página da Renfe, que é a operadora mais antiga que tem aqui na Espanha. Ela tá desde 1940 e até 2018 ela tava sozinha, um monopólio de mercado mesmo, entendeu? Então a Renfe, para você buscar, é basicamente o mesmo esquema que você buscar passagem de avião, reserva de hotel. Então você tem aonde você vai, né, até aonde você quer ir. Então você tem a opção aqui de ida e volta, você tem a opção de numerar, né, os passageiros. Então são 2 adultos, uma criança e tal, do listo. Se você tem um código promocional, você pode utilizar o código e você selecionar o dia. Eu vou lá em janeiro, então eu tenho que ir no mês de janeiro de 2023, seleciono minha ida no dia 10 e a volta eu coloco ela no dia 11, que eu vou voltar no dia seguinte. Feito isso, eu dou aceitar aqui embaixo e coloco buscar bilhete. Quando a gente coloca buscar bilhete, ele vai dar todas as opções do dia pra gente. Então a gente seleciona dentro da nossa grade horária qual que é a melhor opção e também a mais barata, né? Eu, por exemplo, eu teria que ir no final da tarde, então eu pegaria esse trem aqui das 7h15, que tá 17h45, seleciono ele vai me avisar sempre que essas passagens, quando elas são muito baratas, você não pode mudar, ou se você cancelar, você não tem o seu dinheiro de volta. Se mesmo eu dou selecionar, ele já vai abrir para mim colocar aqui a volta, né? Então a volta teria que ser depois do almoço. Esse trem aqui, por exemplo, ó, das 6h44 da tarde estaria bom, que tá 17h45, e dou selecionar. Uma vez que eu dou selecionar aqui, ele vai abrir pra gente a tela de pago, tá? Então aqui no caso eu teria que colocar todos os meus dados, né, dado do viajeiro e tal, assim como uma passagem de avião, tá, gente? Colocar aqui se eu tenho algum animal, se eu tiver alguma mascota, como eles falam aqui, eu tenho que selecionar, né? Então, eu vou levar, por exemplo, o meu pet, o meu cachorro, vou levar o Chopp comigo, então cobra um adicional de 10 euros a mais. Como eu não vou levar, não vou selecionar. Bicicleta, por exemplo, é um serviço que ele é extra e ele não está disponível nessas passagens mais baratas. Se você pagar uma passagem um pouco mais cara, é capaz que esteja incluído, tá bom? Abri aqui para vocês terem ideia. E aqui vocês vão colocar os dados de pagamento de vocês. Eu geralmente pede um e-mail, pede um telefone e como que você vai pagar. Então você vai pagar com o cartão, você seleciona aqui, ó, Nueva Tarjeta, e a hora que você der avançar, ele vai pedir para você colocar os dados do cartão, vai abrir uma passarela de pago, assim como abre em qualquer site que você vai fazer compra online. Esse daqui, ele é basicamente o sistema da Renfe, tá? Então isso daqui eu tô falando para vocês comprarem diretamente na página da operadora. Além da Renfe, de 2018 para cá, entrou a Ouigo. A Ouigo, ela é uma operadora filial do grupo francês SNCF, que é a operadora de trem principal de lá da França. Então eles chegaram aqui em 2018, chegaram batendo o pé na porta mesmo, falaram, não, nós vamos colocar passagem barata, que é para entrar no mercado, o pessoal gostar da gente e a gente começar a ampliar serviço. Então, em 2018, eles chegaram com passagem só de Madrid para Barcelona ou Barcelona-Madrid. E essas passagens, elas eram super baratas. Elas estavam 9 euros para ir e 9 euros para voltar. Inclusive, eu mesmo fiz um vídeo na época aqui pro canal para mostrar pra galera como que é, né? Comprar o bilhete, como que é viajar dentro do trem deles, e tá muito bom. E agora, recentemente, eles abriram também o trecho Madrid-Valência, Valência-Madrid. Então, você consegue comprar pelo mesmo preço, por 9 euros a ida e 9 euros a volta. É claro que isso daí depende do dia e depende da antecipação que você tem na hora da sua compra. Eu vou compartilhar a tela da Ouigo aqui com vocês, ó. Então a Ouigo é o mesmo sistema, tá, gente? Então para você fazer a compra, ele vai sempre colocar a origem, o destino, a data que você quer ir, a data que você quer voltar, e você selecionar o número de passageiros aqui e se você tem animal ou não. Então vamos colocar aqui, ó, vocês vão ver que quando a gente abre a origem, tem Madrid,
Barcelona, Valência, Zaragoza e Tarragona. Então essas daqui são as opções de origem e de destino que eles têm. Então vamos selecionar Madrid, vamos colocar aqui, por exemplo, Barcelona não, vamos para Valência, por exemplo, e aqui a gente seleciona a nossa ida. A diferença dessa página aqui é quando você seleciona a fecha de ida, que é a data de ida, ela já dá os preços mais em contas para vocês de acordo com o dia. Então, por exemplo, se eu for hoje, eu vou pagar 25 euros para poder ir para Valência. Mas se eu posso ir amanhã, eu pago 19. Ou se eu puder ir, por exemplo, no dia 29 de novembro, eu vou pagar 9 euros. Então, vamos colocar aqui, ó, 9 euros no dia 29, e aí a volta, quando eu abro, ele também me dá a opção de quanto que vai me custar essa volta. Então, se eu for no dia 29 e voltar no dia 30, por exemplo, ou voltar dia 29 mesmo, eu pago 9 na volta também. Então, eu seleciono aqui, ó, para voltar no dia 30, um adulto, e dou buscar. Quando eu der buscar, ele vai me dar as opções que tem de trem nesse dia que eu coloquei. Então aqui, ó, a opção em dia 29 a 9 euros, o primeiro trem a 9 euros sai às 7 horas e 20 da manhã. E o restante dos trens, ó, eles estão tudo 19. Então eu teria que ir nesse único trem que tem do dia aqui a 9 euros. Então eu vou selecionar ele. Uma vez que eu dou selecionar, ele vai abrir essa janela lateral aqui, ó, para eu colocar se eu quero a essencial, que é a 9 euros e tal, ou se eu quero uma Oigo Plus, que dobraria o valor, iria para 18. E aí você tem bagagem a mais, você tem, por exemplo, internet, você tem como ver filmes e tal, então tudo isso daí são serviços plus. Não, vamos no simples mesmo, no essencial, que é esse daí que a gente está buscando. Feito isso, a gente pode selecionar se a gente quer uma bagagem a mais. Se a gente põe uma bagagem a mais, custa 5 euros a mais. Se a gente tem, por exemplo, animal, se a gente seleciona um animal, é 10 euros por animal que você leva. E a gente vai dar em confirmar. A passagem de volta, ó, tá 19 euros. Você não tem a passagem de volta a 9 como tava mostrando lá. Muito provavelmente, na hora que eu selecionei ali, tinha disponível, mas na hora que eu dei o avançar, alguma pessoa já pegou. Então, eu vou selecionar aqui a passagem de volta no dia seguinte, por exemplo, no primeiro horário, e eu vou pegar a essencial novamente. Feito isso, ele vai abrir as opções se eu quero voltar com o animal. Supor que eu comprei um animal lá, eu já venho aqui e pego a passagem do animal de volta, entendeu? E eu dou confirmar. Uma vez que eu dou confirmar, ou você tem que se registrar e vou colocar todos os seus dados e vai abrir novamente uma passarela de pago para vocês poderem fazer o pagamento. Importante lembrar que essa companhia aqui, ela é muito boa. Se você, por exemplo, tá em Barcelona, Felipe, eu vou entrar por Barcelona, vou ficar 3 dias, depois eu vou para Madrid. Essa daí é uma operadora legal para vocês comprarem, inclusive de forma antecipada. Quanto antes você comprar, mais barato fica. Agora eu vou comentar com vocês as opções que vocês têm de comprar, por exemplo, nessas páginas que selecionam passagens dentro das operadoras. A Omio, por exemplo, é uma que seleciona não só trens aqui dentro da Espanha, mas também dentro de toda a Europa. Então você consegue comprar trem na Alemanha, na França, na Itália, aqui na Espanha, enfim, se você está programando e está organizando toda a sua viagem, a Omio é uma boa opção. Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Uma vez que a gente abre aqui, ó, para vocês verem a tela, como eu estou na Espanha, ele coloca, ó, viajar em trem pela Espanha e pela Europa. Se eu estivesse na Itália, ia ser viajar pela Itália ou pela Europa, entendeu? Então aqui em cima, na barra principal, a gente tem trem, tem ônibus, tem aviões e tem os ferries também. Por exemplo, na Itália, para você ir para, sei lá, para Catânia, você tem que pegar um ferry, por exemplo. Mas não, vamos de trem. De trem, ele vai sempre abrir opção aqui, ó, pra gente dentro da Europa. Então eu vou colocar Renfe, por exemplo. Então aqui eu coloco aqui a cidade que eu estou, né? Então eu estou em Madrid, eu quero ir, por exemplo, para Barcelona. Então Barcelona, Espanha. Se a gente for viajar, eu quero viajar, por exemplo, no sábado e voltar no domingo. E dou buscar aqui. Então ele vai entregar para mim não só a opção do Renfe, tá? Ele vai me entregar todas as opções. Então aqui a gente tem o Avlo, que é a linha mais econômica da Renfe hoje em dia, e tem também embaixo, ó, a Oigo. Então eu tenho a opção de pagar 103 pela Avlo, né, que é a linha mais econômica da Renfe, ou eu pagar aqui os 104 com a Oigo. Então você vê que a tarifa ela tá bem cara se a gente compra em cima, e aqui na operadora acaba saindo também um pouco mais caro, tá? Além disso, o interessante da Omio é que ela te dá a opção de trem, e aqui do lado a gente tem a opção de ônibus, então tá a partir de 56, então ele vai te dar uma opção mais em conta. Claro que você vai passar de uma viagem de 2 horas e meia a uma viagem de 7 horas e meia.
porém você vai pagar mais em conta e vai de ônibus. Ou você tem a opção do voo, que é 1h25, e você vai passar já com um ticket um pouco mais alto de 131 euros. Então, para quem está querendo comprar passagem aí, seja de trem, de ônibus ou de avião, para vocês verem qual que sai mais em conta, eu acho interessante vocês utilizarem o aplicativo da Omio, tá? Então busquem nele, se vocês tiverem, não, olha, ó, tem aquela passagem ali de trem que tá saindo 98. Pega esses mesmos dados, né, dia e hora dessa passagem e vai direto na companhia para ver quanto que custa. A maioria das vezes, gente, sai mais barato você comprar diretamente na companhia, tá? E uma outra opção que eu quero deixar para vocês aqui é o Trainline. O Trainline é essa página aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Então o Trainline, você tem a opção de colocar o idioma que você quiser, isso daí é um facilitador, nem todas as páginas têm isso, e o sistema de compra é exatamente o mesmo. Então vamos colocar Madrid aqui, se a gente colocar Barcelona, por exemplo, vamos ver, Barcelona, Espanha, Barcelona Sans, que é a que sai mais próximo lá do centro. Vamos colocar a nossa ida aí, janeiro não, vamos colocar a nossa ida dia 19, sábado, e vamos voltar no domingo. Isso, concluído. Então a gente sai no dia 19, volta no dia 20, um adulto, e vamos dar buscar. Então ele também é um que ele vai buscar dentro das opções das operadoras aqui, qual que é a mais em conta e vai entregar pra gente. O Trainline também me dá a opção de ônibus aqui do lado, ó. Então de trem, ele tá falando pra mim que a mais barata tá 59. Então aqui, ó, a gente já tem a 59, se eu dou continuar essa daqui, lembrando que é só de ida, tá? Ele ainda vai me dar a opção de volta. E uma vez que abriu a tela, ele já me dá a passagem mais barata de volta, que é de 49. É a mesma coisa, se a gente dá continuar, ele vai me dar o preço total, que tá 108 euros. E aí a gente passa para o prosseguir, para colocar, né, na verdade, os dados, nossos dados bancários, para poder passar para a passarela de pago. Gente, é basicamente essas as plataformas que a gente vivendo aqui utiliza para poder fazer compra, né? Então a gente acha interessante sempre vocês buscarem nessas páginas que são buscadores e depois buscar diretamente na página da operadora, porque vocês vão ver que a diferença ela é muito grande. Se vocês puderem comprar antecipado, melhor para vocês, porque acaba saindo muito mais barato. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e quiser contribuir com o nosso canal, a gente vai deixar aqui, ó, um Pix no Brasil, pode ser qualquer valor, ou se inscreve e dá um like nesse vídeo, que também é uma forma de vocês ajudarem. De verdade, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham desfrutado, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!